Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios do PET relacionados ao PET Matemática da semana 1. A primeira questão que está no PET de vocês fala o seguinte: Joelma viu no site o triângulo ABC da figura ao lado e ficou em dúvida se parece um triângulo retângulo ou se é realmente um triângulo retângulo. Ela se lembrou da recíproca do teorema de Pitágoras. Se AB ao quadrado mais BC ao quadrado igual a AC ao quadrado, então ela terá certeza de que é o mesmo triângulo retângulo. É claro que AC é igual a 10. Basta contar os quadradinhos. Logo, ela só precisará calcular as seguintes medidas e verificar se AB ao quadrado mais BC ao quadrado é igual a 100. O valor da medida de AB pode ser calculado pela fórmula da distância entre os dois pontos. O mesmo vale para o valor da medida BC. A que conclusão Joelma chegou? Então, observem que a distância de A a C é igual a 10, como diz o enunciado da nossa questão. Aqui também já fala que se contar os quadradinhos, encontramos isso. Então, percebam que essa distância do triângulo AC, contando os quadradinhos, realmente é igual a 10. Então, vamos verificar quais são as distâncias de AB e BC. Observem comigo que as coordenadas do triângulo ABC é igual a tem os pontos onde o eixo meu x encontra o meu ponto A é igual a 6 e o meu eixo y, ponto A é igual a 6. Então, observe que A é as coordenadas é de 6 a 6. E observe que a letrinha B está no eixo x, no número 2, e a coordenada do eixo y é 4. Então, essas coordenadas da letrinha B é 2, 4. E a coordenada da minha distância de C, do meu pontinho C, está localizada onde? No 6 do meu eixo X e do meu eixo Y, localizado no menos 4. Então, como vimos anteriormente na aula, a nossa distância ela é calculada assim. Distância de PQ igual a raiz quadrada de XP menos XQ ao quadrado mais YP de menos YQ ao quadrado. Então, vamos resolver por essa distância para encontrar primeiro a distância de A a B. Então, trocando onde que é PQ, a gente só troca os índices embaixo, que é x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Observe, quem é xb? Se a gente observar aqui, a minha primeira coordenada do x no ponto B é 2 e a coordenada do meu XA é 6. Então, quanto que vai ser? 2 menos 6 vai ser igual a menos 4. Observem também que y de B é 4 e y de A é 6. Então, será 4 menos 6. Então, será menos 4 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Observem que eu apenas substituí onde que são os pontos. Então, é muito importante que vocês saibam onde que é a minha localização, como a gente fez, quem é o x e quem é o y. Sempre a minha primeira coordenada é x e a minha segunda é o y. Então, observem que a minha distância de A a B é menos 4 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. E isso é igual a raiz quadrada de 20. Mas a gente também tem que saber o quê? A distância de B e C. Para calcular essa distância de B e C, faremos a mesma coisa, só vamos substituir quem é o C e quem é o B, como a gente fez anteriormente. Então, observem comigo, quem é a minha letrinha aqui, ó? xc e menos x de B vai ser 4 ao quadrado e y de C menos y de B é igual a menos 8. Substituindo, quanto que é o quadrado de 4? Igual a 16 mais menos o quadrado de 8, que é igual a 64. Então, 16 mais 64 é igual a 80. Então, descobrimos que a distância de A a B é 10, como já dizia o enunciado. A distância
de A a B é igual, a distância de A a C é igual a 10 e a distância de A a B vai ser quem? O valor encontrado, raiz de 20. E a distância de B a C é raiz de 80. Mas observem que Joelma, ela está querendo saber se esse triângulo é um triângulo retângulo. Para a gente saber se é um triângulo retângulo, usaremos o quê? O teorema de Pitágoras. A formulazinha deixada por ela é o quê? AB ao quadrado mais BC ao quadrado, que é igual a AC ao quadrado. Então, observem que eu vou só apenas substituir os valores. Então, quem é AB? Foi o que a gente encontrou, raiz de 20. E quem é BC? Raiz de 80. Quando eu substituo no AB, vai ficar, ó, raiz de 20 ao quadrado mais raiz de 80 ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é o valor que já deu no enunciado. E observem, quando eu tenho o quadrado da minha raiz, eu posso cancelar. Então, eu cancelando a raiz quadrada com o meu índice 2, eu continuo com a resposta sendo 20. Então, vai ser a mesma coisa eu farei com o 80. Então, 20 mais 80 é igual a 100, que 10 ao quadrado também é 100. Então, observem que 100 é igual a 100. Então, esse é o triângulo retângulo da minha questão 1, ok? A minha questão 2 fala o seguinte: Alex gosta de codar. O que é codar? Programar. Isso é uma palavra muito usada para quem faz sistemas. Então, codar é a mesma coisa de programar. Para estudar matemática, ele fez no celular um programa ao lado para calcular a distância entre dois pontos. Por distração, Alex se equivocou nos parênteses e, em vez da fórmula correta, colocou no programa. A distância é igual. Observem que ele colocou a distância de xp mais xq ao quadrado mais y de p menos y de q ao quadrado. Essa distância está correta. A distância que ele colocou errado, se a gente observar na imagem, tá o quê? A distância de p de xp e yp e a distância de q, que é xq e y de q. Então, ele errou na hora da digitação aqui. Então, ao testar este programa com os pontos P sendo de -1, coordenada -1 e -20, e Q, as suas coordenadas sendo 8 e 20, o programa produziu uma resposta incorreta, também mostrada ao lado. Alex logo percebeu o erro e corrigiu, obtendo a resposta correta. Qual seria essa resposta correta? Bem, gente, podemos observar que aqui está correta essa distância. Então, apenas vamos substituir esses valores. Como que vai ficar? Olha, vamos calcular a distância dos pontos. P menos 1 e menos 20, onde menos 1 é do eixo X e menos 20 é do eixo Y. Sempre vai ser assim. E que o ponto vai ser 8 e 20. Substituindo na minha distância de P e Q, eu terei raiz quadrada de XP. Quem é XP? Observem que é menos 1. E quem é o meu XQ? É o 8. Observem YP vai ser quem? Menos 20. Menos, e a minha distância do ponto Y de Q? Quem é? Vai ser o 20. Então, substituindo isso, ficaria menos 1 menos 8 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais menos 20 menos 20 ao quadrado. Então, observe que essa distância vai ser menos 1 menos 8 ao quadrado vai ser menos 9 ao quadrado, mais menos 20 com menos 20 é igual a menos 40 ao quadrado também. Então, essa distância, menos 9 ao quadrado. Quanto que é menos 9 ao quadrado? A gente, sempre que for resolver, sempre lembrar que eu estou elevando este número duas vezes, tá? Então, quando eu faço a soma do meu quadrado de menos 9 mais um quadrado de menos 40, isso vai ser o quadrado de 100.681.
E a raiz quadrada de 1681 é igual a 41. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigada, gente, por essa aula. Qualquer coisa, vocês podem me chamar para esclarecer qualquer dúvida.